Meu nome é Francine e eu vou apresentar o trabalho intitulado Influência da adição de microesferas contendo amoxicilina em um cimento endodôntico experimental orientada pelo professor Vicente Leituni. O objetivo da terapia endodôntica é a eliminação dos micro-organismos de dentro do sistema de canais. Isso é atingido por meio do preparo químico-mecânico e do selamento hermético do canal. Para atingir o selamento hermético, é indispensável o uso de um cimento endodôntico. Preferencialmente, o cimento deve apresentar estabilidade dimensional, baixa toxicidade e atividade antimicrobiana. A terapia medicamentosa sistêmica é tida como coadjuvante ao tratamento endodôntico e o antibiótico de escolha é a amoxicilina, por ser um antibiótico beta-lactâmico de amplo espectro, baixa toxicidade, baixo custo e eficaz. Além disso, o micro-organismo de interesse no tratamento endodôntico, Enterococcus fecalis, é sensível à amoxicilina. Uma alternativa à administração de antibióticos é a encapsulação de fármacos com potencial de liberação lenta e controlada. Nesse processo, as formas mais usuais são micro e nanopartículas e microesferas, produzidos a partir de polímeros biocompatíveis. O processo de liberação do fármaco acontece por meio da difusão e erosão da matriz polimérica. Foi formulado um cimento experimental com monômeros de metacrilato, um sistema ativador e iniciador. A esse cimento foi adicionada a amoxicilina a 10 e 15% em peso. Para a síntese de microesferas de amoxicilina, foi feita uma suspensão com amoxicilina, 3 gramas de eudragite e acetona. Essa suspensão foi levada para secagem e obtenção da partícula. A morfologia foi analisada em MEV e o tamanho de partícula foi determinada pelo método de difração a laser. O grau de conversão foi avaliado em microscopia Raman, imediato em 24 horas. 5 amostras por grupo foram avaliadas utilizando tempo de exposição de 3 segundos por 5 vezes. A degradação em solvente foi determinada por meio de dureza antes e após a imersão em etanol. 5 amostras por grupo foram utilizadas. A espessura de película foi determinada seguindo as recomendações da ISO 6876. O cimento foi dispensado entre 2 placas de vidro e a espessura foi mensurada. O escoamento também foi determinado de acordo com as recomendações da ISO 6876. O cimento foi dispensado entre 2 placas de vidro e mediu-se o maior e menor diâmetro formado pelo cimento. O ensaio antimicrobiano foi realizado por contato direto. Para isso, foram produzidos 3 corpos de prova de cada grupo. Os corpos ficaram em contato com caldo BHI e suspensão de Enterococcus fecalis, incubados por 24, 48 e 96 horas. Após, o número de unidades formadoras de colônias foi contado com auxílio de microscópio óptico. A liberação de amoxicilina foi avaliada por HPLC e microscopia eletrônica de varredura foi determinada a morfologia das microesferas. Elas apresentaram uma morfologia compatível com a literatura, apresentando formas de hemácia invertida. O tamanho da partícula foi obtido por difração a laser por via seca, obtendo um tamanho médio de 2,66 micrômetros. O método de encapsulação e liberação de fármacos parece ser útil nesse contexto, pois, ao contrário da administração sistêmica, a administração local pode ser mais eficiente, evitar efeitos colaterais e permitir que concentrações mais elevadas cheguem ao sítio infectado. Na análise do grau de conversão, não houve diferença estatística entre os grupos. A adição da microesfera contendo amoxicilina manteve o grau de conversão de acordo com o relatado na literatura. Houve diferença estatística entre a dureza inicial e final, entretanto, o percentual de redução não apresentou diferença estatística entre os grupos. O escoamento apresentou diferença estatística entre os grupos experimentais, diferença esperada pela adição de partículas. A espessura de película não apresentou diferença estatística entre os grupos. Nas primeiras 48 horas, houve uma redução significativa no número de unidades formadoras de colônias dos grupos experimentais em relação ao grupo controle. Entretanto, em 96 horas, somente o grupo de 10% apresentou diferença estatística em relação ao controle. Na avaliação do perfil de liberação do fármaco, percebemos que mais de 70% do fármaco foi liberado nas primeiras 48 horas. Fazendo um paralelo com os valores da redução microbiana, temos que no mesmo período houve liberação de grande parte das partículas, levando a uma redução significativa no número de unidades formadoras de colônia. A amoxicilina tem capacidade antimicrobiana comprovada, entretanto, o diferencial desse trabalho foi encapsular e manter propriedades importantes, uma vez que estudos prévios utilizaram a amoxicilina comercial não encapsulada. Os sistemas de encapsulação de fármacos são pouco explorados na odontologia, entretanto, apresentam vantagens sobre o uso sistêmico da mesma droga como estabilidade, biocompatibilidade e liberação a longo prazo. Com isso, conclui-se que a adição de até 10% de microesferas contendo amoxicilina apresentou característica antimicrobiana e não alterou as propriedades do cimento endodôntico experimental.